Luca, sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa família. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, querido. Não tem como dar boa noite com esse sol na igreja. Mas vamos lá, pelo horário. Muito boa noite. Que bom estar aqui. Obrigado, pastor Alexandre, pelo convite. Fiquei muito honrado, muito feliz. É uma alegria sempre poder conhecer famílias novas, estar nesse meio e poder partilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito através da nossa família, tanto nossa família biológica como a nossa família espiritual também, porque sabemos que Deus instituiu duas famílias, a família da fé e a nossa família de sangue. Oh, abençoado, glória a Deus. Obrigado. E vamos falar um pouquinho sobre isso, e estamos aqui, né, só complementando um pouquinho da apresentação. Quero te dar esse plano de fundo, um pouquinho sobre a nossa história. Eu venho de São José dos Campos. Na verdade, eu sou mineiro, eu sou do interior de Minas Gerais, lá de Pouso Alegre, sul de Minas. A Vanessa é nascida em São José dos Campos. Eu morei boa parte da minha vida em São José, onde eu conheci, casamos, os nossos filhos nasceram em São José dos Campos. E de São José dos Campos vim para Portugal, enviado pela nossa igreja com um trabalho missionário através da Rede Inspire. A Rede Inspire é uma agência de recursos ministeriais que nasceu lá em 2010, no coração do pastor Carlito, com o intuito de não apenas caminhar com pastores, mas oferecer ferramentas ministeriais para ajudar igrejas a crescerem de forma saudável. Então, a Rede Inspire hoje, além de uma plataforma de recursos com inúmeros treinamentos ministeriais, também é uma rede incrível de apoio, de conexões, de mesa, de estar juntos um com os outros, porque sabemos que o pastoreio muitas vezes é difícil, é solitário. Então, a rede ela vem com esse objetivo de aproximar os pastores e gerar um ambiente de comunhão entre eles. E eu tenho o privilégio já de, há quase 3 anos, agora em agosto vai fazer 3 anos, que eu estou servindo a Rede Inspire aqui em Portugal. Nós já temos aí mais de 80 igrejas em Portugal hoje que caminham conosco. Na Europa são 150 igrejas. No Brasil já são mais de 2.500 igrejas caminhando com a Rede Inspire, que tem abençoado tanto não só a cidade de São José, mas também as nações. E eu quero mostrar para você um vídeo. Deu certo o vídeo? Deu? Não? Na hora que se tiver, você me fala. Eu peguei o pessoal desprevenido ali, acabei de mandar um vídeo para eles. Mas glória a Deus pela equipe da mídia, amém? Amém. Sem eles isso aqui não acontecia. Muito bom. Mas daqui a pouquinho eu chamo o vídeo, então. E o pastor me convidou aqui para partilhar um pouquinho com vocês a respeito de uma visão que multiplica, ou de compartilhar a visão, e trazendo um pouquinho da minha vivência, do meu testemunho e da experiência que eu adquiri através da igreja da cidade com pequenos grupos. Eu que fui alcançado por Jesus na igreja da cidade, fui batizado lá, casei lá, meus filhos nasceram lá, me formei lá, toda a minha caminhada cristã está envolvida com a igreja da cidade. Eu tive o privilégio de, durante um ano e meio, servir como um secretário da nossa rede de células. Na minha época, nós tínhamos mais de 1.600 células. Hoje, nós já passamos de 2.000 células numa igreja hoje de 20 crescente de pequenos grupos, só na sede. ganhados para Jesus, batizados de forma entende e transforma sobrenatural. Aqui na França, estamos plantando uma igreja em Paris, também temos outras fontes de plantação, também na América, e por aí vai. Então, eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, sobre multiplicar a visão através das células apostólicas. É assim que nós chamamos. Deu certo o vídeo? Olha que benção. Então, assiste esse vídeo comigo. Quero te apresentar um pouquinho da igreja da cidade, então. Igreja da cidade. Uma igreja família em muitas cidades para todas as nações. Uma igreja viva, saudável, crescente, transformadora e multiplicadora.
Uma igreja que acredita na importância do equilíbrio entre o pastoreio de pessoas, por meio de uma rede saudável e crescente de pequenos grupos, e o serviço ministerial à igreja e à sociedade, por meio de ministérios relevantes, um dia de cada vez. Uma igreja cuja visão é ganhar todas as pessoas para Jesus, batizando todos e incluindo cada um na família da fé, discipulando e transformando pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Uma igreja que crê e vive a palavra de Deus de forma acolhedora, simples e dirigida por propósitos. Mesmo sendo imperfeita, devido a mim e a você, ainda é saudável, porque Cristo é a nossa base, nosso fundamento, nosso elo forte. Uma igreja família que de forma equilibrada busca ser profética, buscando o sobrenatural na terra, pastoral, cuidando com amor das pessoas, e apostólica, ultrapassando barreiras e transformando realidades de forma missional, criativa e empreendedora. Uma igreja que entende sua responsabilidade social de transformar a sua comunidade e, por meio da fé, da verdade, do amor e da justiça, é agente de resgate, educação, reconciliação, integração e transformação social, seja para as pessoas locais ou para o imigrante e para o refugiado de outras nações. Uma igreja focada em alcançar e servir a todos, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, solteiros e casados, o solitário e a família, e de forma especial, as famílias com necessidades especiais. Uma igreja comprometida em inspirar e capacitar a nova geração para potencializar o seu chamado e inspirar o seu destino. Uma igreja família, fortemente conectada. Uma igreja humana, espiritual e sobrenatural. Uma igreja que não é apenas o ponto de chegada, mas o ponto de partida para o servir, porque o nosso campus não é o mundo, mas o mundo é o nosso campus. Igreja da cidade, uma família para pertencer. Aleluia. Eu não posso assistir esse vídeo. Sempre dá saudade de casa. Glória a Deus por isso. Essa é a igreja da cidade, essa é o local de onde eu venho. E a igreja da cidade, compartilhar para você um pouquinho da história aqui para a gente poder entrar aqui na mensagem. Lá em 2007, quando o pastor Carlito assume integralmente a liderança da igreja, ele chegou numa igreja batista totalmente tradicional e trouxe algo novo até então para aquele tempo, que era a igreja não com o ministério de células, mas uma igreja que vive e cresce a partir das células. Então nós dizemos que na igreja da cidade, células não é um ministério, mas células é o coração da igreja. É a partir desses encontros de pequenos grupos que toda a vida da igreja flui. Então, desde 2007, numa igreja com 600 membros, começou então o primeiro encontro de grupos na casa do pastor Carlito com a liderança. E hoje, então, em 2025, nós somos mais de 2.500 grupos de célula, alcançando pessoas, pastoreando essas pessoas e também enviando essas pessoas a viverem o destino profético que Deus tem para cada uma. E antes de entrar aqui no texto de Atos, eu quero orar com você mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar em Tua casa, Pai. Obrigado porque podemos, Pai, não apenas ouvir daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai, mas isso também é um convite para praticarmos a Tua palavra, Deus. Então eu te peço, Senhor, que nessa tarde de noite, Pai, neste sábado,
Que o Senhor venha a tranquilizar os nossos corações, aquieta os nossos pensamentos e abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, Pai. Não que seja aqui o Lucas, Pai, com seus erros, defeitos e pecados, mas a partir do Teu Espírito, Pai, venha trazer a palavra rema aos nossos corações, para aquilo que o Senhor quer trazer de verdade, para que saiamos daqui diferente de como entramos, Pai, mas a partir daí também possamos viver o sobrenatural da Tua palavra, Pai, em nosso meio, em nossas casas, em nossa igreja local, e não somente aqui na região de Taipas, Pai, mas em todo Portugal e em todas as nações, Pai. Que o nosso coração seja terra fértil para receber a Tua palavra, e que em nome de Jesus, Pai, ela venha frutificar a 100 por 1. Nós oramos assim, integrando a Ti esse tempo. Amém, amém, amém. Então eu quero começar com você lá no texto de Atos 2, no versículo 46, e no versículo 47, trazendo um pouquinho de um pensamento de que como nasceu a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, ela nasce forte em duas frentes, no templo e nas casas. Você pode repetir comigo? Templo e casa. Vamos ler então os versículos 46 e 47, que diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. Uau! Esse é o projeto integral de Deus para a igreja. Essa é a forma de que Deus nos entregou a estratégia para sermos igreja, templo e casa. Só que, olhando para trás, e eu posso trazer isso para você como uma experiência ministerial pessoal minha, onde tenho tido a oportunidade de sentar em muitas mesas com muitos pastores, ouvindo muitas histórias, de que, com o tempo, essa essência do encontro nas casas foi se perdendo. Talvez por frustrações, talvez porque não deu muito certo o entendimento ou como a aplicação foi feita, mas nós perdemos essa essência porque não usamos corretamente aquilo que o Senhor Jesus nos entregou para avançar com a igreja. É maravilhoso estarmos nesse ambiente, não é verdade? Quantos amam estar aqui? Maravilhoso. Gostoso adorar ao Senhor, estar em comunhão com os irmãos. Mas sabe o que é melhor do que estar aqui? É poder estar em casa também, com as mesmas pessoas que celebramos aqui. Mas não só com elas, mas com a oportunidade de acrescentar aqueles que o Senhor vai apresentar para nós. Nós não podemos ficar preso, e o Rick Warren ele tem uma frase muito poderosa para combater o distanciamento social que nós vivemos, que se tornou um isolamento emocional. Eu acho que nós trouxemos da pandemia aquela característica que nós precisávamos estar distantes. Isso, por um lado, foi muito bom, mas, por outro lado, nos trouxe uma vertente de que nós nos isolamos emocionalmente. E quando digo nós, dentro da igreja nós não vemos isso, porque quando abriram as portas, o que a gente mais queria era estar junto, não é verdade? Só que na sociedade o que nós vemos são pessoas se isolando socialmente, isolando emocionalmente, pessoas que sofrem caladas, pessoas que estão em lapsos de simplesmente explodirem. Enquanto o mundo diz em guerra, enquanto o mundo vive ambiente de guerra, as pessoas estão gritando silenciosamente por atenção. Elas precisam ser vistas e nós podemos ter a oportunidade de viver isso. E Rick Warren ele diz que o nós ele é muito mais poderoso do que eu. Pastor Carlito tem uma frase, uma máxima, ele tem um livro só de máximas. Ele tem mais de 100 frases assim que nós utilizamos muito. E uma dessas frases que ele diz é que ninguém faz nada grande sozinho.
E igreja é grande demais para fazer sozinho. Nós não vamos conseguir ser igreja se continuarmos a olhar para o eu. Igreja é nós. Igreja sou eu e você. Nós, com essa frase, nós vamos diretamente impactar uma verdade da sociedade, de que eu posso ser igreja sozinho. E nós não podemos ser igreja sozinho, porque igreja somos nós. E o pastor Calita, ele tem uma outra frase que diz assim, olha, não existe um processo orgânico, natural e efetivo de discipulado em uma igreja local, se não houver a manifestação, os encontros dos grupos de célula, os pequenos grupos. Eu gosto de olhar para esse ambiente de célula, de pastoreio, como um avião ou como um pássaro. Todo mundo consegue ter a imagem de um pássaro de asas abertas? Um pássaro, para ele voar, ele precisa estar com as duas asas abertas bem alinhadas, não é verdade? Você já encontrou um passarinho machucado, às vezes com uma asa, com uma linha enroscada, ou que machucou uma asinha? Ele consegue voar? Ele não voa. O que ele faz? Ele pula, ele salta, ele anda saltando. Ele não consegue alçar voos. Mas o pássaro, ele não foi feito para pular, ele foi? O pássaro pode pular, mas ele foi feito para pular? Não foi. O pássaro, ele foi criado por Deus para alçar grandes voos. E a igreja é como um grande pássaro. E as asas da igreja é a reunião, o encontro no templo e nas casas. Nós podemos encontrar só no templo? Podemos. Mas nós vamos estar dando pulinhos. Para que a igreja local consiga alçar grandes voos dentro da visão que Deus entregou para a liderança e alcançar o destino que ela tem no Senhor Jesus, nós precisamos estar com as asas alinhadas, com as asas saudáveis. Esse é o grande propósito do grupo. O grupo, a célula, ele não é só um ministério na igreja, ele não pode ser apenas o ministério, ele não pode ser apenas um encontro de dia de semana. O grupo também não é uma congregação menor, ele não é uma pequena igreja dentro da igreja. O grupo, ele não é um ministério independente da igreja, que faz o que quer, da forma que quer, na hora que quer, não. O grupo, ele faz parte da vida orgânica da igreja. A vida flui e passa através dos grupos. É uma visão, é entender aquilo que Deus entregou nas mãos do seu pastor, na liderança dessa igreja, e entender e olhar assim, olha, eu acredito nisso, eu quero ver a minha comunidade viver isso, e como eu posso ser eficiente para que isso aconteça. E o grupo, ele vai dar uma direção clara para caminharmos no projeto original de Deus. E qual que é o projeto original de Deus? Nós podemos ler isso em 1 Timóteo 2, no versículo 4, que vai dizer que é acrescentar os homens, que eles sejam salvos e que eles cheguem ao conhecimento da verdade. É alcançar mais um para Jesus. Pastor, se eu não me engano, não teve visitantes hoje, né? Você partilhou aqui, teve visitante hoje? Não teve visitante hoje. Isso é normal. Isso é natural, por quê? É muito difícil, e aí você pode me entender, é muito difícil conseguir trazer um amigo não cristão para a igreja, não é verdade? Como é difícil. Como é difícil você chegar no trabalho para aquele seu colega de trabalho e falar assim, cara, vamos na igreja comigo? Não quero. Não gosto de igreja. Não, pastor é tudo esquisito. A gente é um pouquinho, né? Mas se você chama esse amigo para ir ter com você na sua casa, fala assim, olha, vou receber uns amigos, queria muito que você fosse, vai ter um pequeno almoço, aí fica bom, né? Fiz um bolo, vai ter algumas coisinhas, alguns quitutes. Aí qual que é a chance dessa pessoa ir na sua casa? É muito maior, na verdade. Só que quando ela chega lá, ela vai encontrar pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que vão partilhar da vida que recebem do seu Senhor. E ela vai ter a oportunidade de ouvir e vivenciar
a palavra de Deus na sua casa. É por isso que os grupos, eles são tão importantes e é extraordinário ver como Deus age nesses grupos. Só que precisamos tomar um cuidado, igreja. Os grupos, eles são um ótimo ambiente para cuidado pastoral. Só que o grupo, ele não pode virar uma panelinha gospel. Todos me entendem o que é panelinha gospel? Não pode virar aquele grupinho, aquele clube da Luluzinha, aquele grupinho aonde, olha, eu gosto dos meus amigos, eu não quero trazer ninguém, eu não quero que cresça, porque se crescer tem que multiplicar, mas deixa eu dizer algo para você, na matemática do céu, dividir é multiplicar. Na matemática do céu, quanto mais nós partimos, quanto mais nós retribuímos, mais o Senhor multiplica aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Na matemática do céu, querido, 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão. Nós precisamos partilhar e multiplicar aquilo que o Senhor tem entregue na nossa vida. O que o Senhor tem feito na sua vida, querido? O que o Senhor tem acrescentado aos seus dias? O que o Senhor tem feito de testemunho extraordinário? Eu gosto de trazer uma analogia a respeito do testemunho e dizer assim que o seu testemunho, ele é a chave da prisão de alguém. Quando você conta às pessoas o que Deus está fazendo na sua vida, você liberta chaves espirituais para que essas pessoas possam tomar posse e dizer assim, olha, se você venceu, eu creio no seu Deus e eu creio que eu posso vencer também. E ambientes de pequenos grupos são extraordinários para que isso aconteça, para que você partilhe do que você está vivendo, do que o Senhor está fazendo na sua vida, na sua casa. É por isso que não pode virar uma panelinha, senão vai perder a essência apostólica, a essência profética que um grupo precisa ter para que saia apenas do alvo de ser a membresia da igreja e passa a ser a comunidade local a qual nós estamos servindo. O grupo ele é para pastorear, mas o grupo é para alcançar mais um para Jesus também. Na igreja da cidade nós chamamos os grupos, as células de GDC, são grupos da cidade. E eu peguei essas 3 letras e transformei elas aqui em 3 palavras que refletem a essência do grupo. Porque nós sabemos que a igreja, no grego, o termo eclesia, é chamados para fora, ou seja, a igreja não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. A igreja é a única instituição que é feita não para os seus sócios. Nós viemos aqui, nós celebramos, nós recebemos, mas o nosso campus é o mundo. Nós vimos aqui no vídeo. Nós somos chamados aí para fora. Eu gosto de ver a igreja como, e aí, nesse termos de guerra, eu acho que isso enquadra bonitinho. A igreja é como se fosse o exército general do céu. Se eu chegar hoje, pegar o YouTube e assistir alguns vídeos de guerra, se eu conseguir ter acesso a um fuzil, a uma roupa camuflada, e eu for lá para o Irã, qual que é a minha chance de sucesso nessa guerra? É 0. Eu vou conseguir algum êxito? Vou. Mas eu assisti os vídeos, eu aprendi, eu li livros. Mas a minha chance continua sendo 0. Mas se eu me alisto no exército, eu vou para um quartel, eu vou lá para um ambiente onde eu vou ser treinado, onde eu vou ser preparado, onde eu vou receber o alimento correto para que o meu corpo resista, onde eu vou aprender a dar tiro com um fuzil, onde eu vou aprender a me camuflar, onde eu vou aprender a me resguardar de ataques, onde eu vou aprender a ler as investidas do inimigo contra a minha tropa. Qual é a chance depois de eu sair para ir para uma guerra com toda a minha malta e avançar contra o inimigo? A chance é muito maior, não é verdade? É assim com a igreja, querido. A igreja não serve para você sozinho. A igreja é para você vir aqui, para você aprender a atirar com o fuzil certo. Essa é a sua arma. Essa é a arma que Deus nos entregou, é a palavra. Nós precisamos aprender a usar a palavra como arma contra os inimigos que nos atacam.
A igreja é esse ambiente que vai te trazer o alimento correto, a preparação correta, para que você saia. Porque não há êxito na guerra se ficarmos presos apenas no quartel, todo mundo feliz, alegre e contente. Nós precisamos ir às ruas, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos alcançar o perdido, nós precisamos ir às zonas e a sítios que nunca ouviram falar sobre o Evangelho. Nós temos uma igreja na Eslovênia, do pastor Marcos Tavares, um jogador de futebol aposentado, um dos grandes jogadores da Eslovênia, técnico do principal time da Eslovênia, da seleção da Eslovênia, e ele tem uma igreja lá na Eslovênia, onde menos de 0,5% do país é convertido à fé cristã, e eles estão batizando pessoas todos os meses. Eles estão levando o evangelho às ruas, num país hostil, num país que não pode se falar abertamente de Jesus. A igreja é para nos preparar para algo maior, para sermos chamados para fora, para alcançar aqueles que ainda não pertencem à família. Então, dentro aqui do GDC, o G, ele significa ganhar, é ganhar pessoas, é alcançar as pessoas, é convidar essas pessoas. O D significa discipular, a célula é um ambiente também de cuidado pastoral, de discipulado. Quantas pessoas são hoje aqui na Batista da Taipas, pastor? Ao todo. Você dá conta de pastorear 90 sozinho? Não dá, né? Não dá para pastorear 90 sozinho. Não tem como. Como discipula 90 pessoas sozinho? Não dá. Nem metade disso. O grupo ele é para discipular, é para ajudar o pastoreio, é partilhar o cajado. E o C, ele significa, então, o comissionar, ou seja, enviar aqueles que foram alcançados, discipulados, mas eles não podem permanecer. Eles precisam alcançar o destino profético que Deus estabeleceu na vida de cada um. Então, a célula serve como uma plataforma de lançamento também. A célula saudável ela vai caminhar, então, dentro dessa visão pastoral, profética e apostólica. O pastoral é o cuidado, é andar um com os outros, é vida na vida. O discipulado é isso. O discipulado não é uma prestação de contas aonde nós vamos chegar lá com o nosso caderninho de anotação e simplesmente descarregar aquilo na vida do nosso líder. O discipulado ele acontece a partir de um relacionamento intencional, aonde nós partilhamos vida. É vida na vida. É aquelas pessoas que você vai levar para sua casa, aquelas pessoas que vai partilhar a mesa com você, que vai partilhar a comunhão com você. O ambiente profético é aquele ambiente de pessoas que vão trazer a realidade do céu para a terra. Queridos, acontece tanta coisa sobrenatural no encontro de célula. Você já viveu algo extraordinário no seu pequeno grupo? É extraordinário o que o Senhor faz nesses encontros. É trazer a realidade do céu para a terra. E o apostólico, então, que significa enviar as pessoas aos destinos que Deus tem para cada um. Então, ser uma igreja em célula, e aí aqui eu coloquei o em negrito para dizer que não é uma igreja com, é uma igreja em célula. Os nossos dias não garantem, ser uma igreja em célula hoje, nos nossos dias, não garante que seremos uma igreja saudável. Todavia, toda igreja saudável é pastoreada por meio das células, dos pequenos grupos. É a partir das células que as pessoas vão ser integradas na vida da igreja. É a partir das células que as pessoas serão pastoreadas e discipuladas. É a partir das células que elas serão encorajadas a se envolverem em seus ministérios. E a partir da célula também que elas serão impulsionadas e comissionadas para o seu destino. Então eu quero trazer aqui para você o que esse ambiente de célula pode proporcionar para nós, então. É nesses encontros de célula que você recebe, primeiro, uma conexão profunda com a sua família espiritual. O texto de Romanos 12, no versículo 10, diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Pois, em Mateus 18, 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles.
a vida ela é constituída de relacionamentos. Você concorda comigo? E relacionamentos, eles não podem ser simplesmente algo que acontece naturalmente, ele precisa ser também intencional. Nós fomos criados para a comunhão. Deus nos criou para a comunhão. E o termo grego aqui, o koinonia, ele significa comunhão intencional, comunhão profunda, comunhão na qual nós vamos partilhar experiências de vida com as outras pessoas. Nós vamos partilhar a experiência da morte de Jesus, nós vamos partilhar experiências da vida de Jesus, da nossa vida com os outros. Então ela precisa ser algo conquistado e não apenas aprendido, tem que ser intencional. Porque nós vamos ver aqui que nós falamos muito na igreja da cidade que nós somos uma família para pertencer. E por que o pertencer a uma igreja, a uma família espiritual, ele é tão importante? Sabe por que nós não podemos ter comunhão sozinhos? Você consegue entrar num relacionamento sozinho? Não dá. Quem casa consigo mesmo? Não dá. Nós precisamos de pelo menos mais uma pessoa para ter relacionamento. A comunhão, ela vem de algo de pelo menos duas pessoas. Ou seja, nós não conseguimos ter comunhão sozinho, mas nós também não conseguimos ter comunhão em grandes ajuntamentos. Porque não dá tempo, não dá para conversar com todo mundo. Não dá para relacionar com todo mundo. É por isso que Jesus teve apenas 12. E a gente acredita que o 12 é o número ideal de um pequeno grupo, por exemplo. Ah, Lucas, pequeno grupo, qual que é o máximo de um pequeno grupo? Nós acreditamos que 12 pessoas. Porque, além disso, a célula já está pedindo para ser multiplicada, para que outro líder seja preparado, outro grupo nasça e ele possa crescer novamente. Porque 12 é um número que nós entendemos que pode ser facilmente gerido pelo líder, para que as coisas aconteçam e fluam. Então, eu trouxe aqui alguns pontos sobre por que é importante permanecer. Primeiro, porque a família cristã me identifica como um crente autêntico. Só posso afirmar que sou discípulo de Cristo se eu estou comprometido com um grupo de discípulos. Um cristão, ele não anda sozinho, ele anda com outros discípulos. Pertencer é importante porque a família cristã me tira do meu isolamento egoísta, porque a família cristã me ajuda a desenvolver meus músculos espirituais, porque também o corpo de Cristo precisa de mim, porque a minha vida ganha relevância. A igreja é um instrumento de Deus na terra. O maior propósito que nós temos, querido, é ser igreja e servir as pessoas. E também porque a família cristã me ajuda a não pecar ou desistir da jornada. Crente sozinho é alvo fácil do inimigo. Andar sozinho, querido, é um risco para a sua saúde e vida espiritual. Por isso que é importante permanecermos numa família, e o ambiente de pequenos grupos nos traz isso. Enquanto ainda somos igreja pequena, é fácil, nós conseguimos relacionar um com os outros. Mas eu creio que Deus não levanta líderes e pessoas apenas para serem pequenos, mas para serem relevantes. Mas nem tudo que cresce é saudável. Você concorda comigo? Tem muita coisa que cresce que não é saudável. Um tumor cresce, mas não é saudável, não é verdade? Mas nós aprendemos algo com a biologia do céu, que tudo que é saudável cresce, dentro daquilo que Deus estabeleceu. Uma igreja saudável, ela precisa crescer. Eu não estou a dizer que vocês serão uma igreja de 1000 membros. Aleluia, né, pastor? Mas e se Deus estabeleceu que seja uma igreja de 500 membros? Amém? De 2000 membros? Amém? De 20? De 30? Nós fazemos o nosso trabalho, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ele vai determinar o tamanho da igreja que Ele estabeleceu aqui em Taipas. Mas a nossa parte é trabalhar
e servir a comunidade local, estar preparados para que o Senhor possa ir acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Você já parou para pensar, querido, que muitas vezes nós oramos, eu não sei se vocês já fizeram isso aqui, pastor, mas nós já fizemos muito isso na igreja da cidade. Eu tive a oportunidade de pastorear 2 igrejas menores nossas. Participamos do processo de plantação de um campus numa periferia, lá no Novo Horizonte. Fizemos a plantação do Novo Horizonte, ficamos lá 1 ano, e também pastoreamos a igreja do Campus Betânia, que era então o campus principal da igreja da cidade, lá na José Longo. E nessas 2 igrejas, quando nós tínhamos ajuntamentos, nós tínhamos o costume de orar por cadeiras vazias. Vamos orar pelas cadeiras vazias, para que o Senhor traga mais pessoas, para que o Senhor possa trazer mais pessoas, para que esse ambiente esteja repleto de filhos amados do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Mas quando nós estamos orando por isso, nós esquecemos de olhar, será que se o Senhor trouxer pessoas para todas essas cadeiras vazias, nós como igreja, estamos preparados para receber e cuidar delas? Às vezes nós não recebemos aquilo que pedimos porque nós não estamos prontos para receber o que o céu tem para nós. Então, preparar é um processo para que possamos viver algo novo, para que possamos estabelecer novas metas, novas estratégias. O quanto nós temos capacidade hoje de, como grupos, de receber mais 10 pessoas, mais 10 famílias que chegaram na igreja. Eu não conheço muito da realidade de vocês, eu estou partilhando aqui testemunhos pessoais que eu vivi em igrejas que eu tive o privilégio de pastorear. Nós estávamos clamando, nós tínhamos uma igreja-mãe extraordinária, uma colina, que é o campus principal nosso, aquele que você viu no vídeo, é a colina, nós chamamos de colina. Uma igreja crescer, mas quando nós olhávamos para dentro do campus, daquela igreja menor, daquela periferia da cidade, nós não estávamos preparados para receber mais pessoas. E quando nós entendemos isso, tudo mudou. A igreja passou a andar de acordo com aquilo que o Senhor queria fazer, ou seja, nós como igreja passamos a nos conectar ainda mais com a visão do céu para aquela região. Porque a visão que Deus deu para o pastor Carlito lá na Campus Colina é diferente da visão de uma igreja de zona de periferia. O público é diferente, o acesso é diferente, os recursos são diferentes, a comunicação é diferente, tudo muda, tudo muda. Então, ser igreja e pertencer a um grupo nos faz ter essa profunda conexão com a nossa família espiritual. Outro princípio que nós recebemos dentro das células é a ativação do nosso potencial na igreja e na sociedade. Quando fazemos parte de um encontro, de um grupo, nós ativamos o nosso potencial dentro da igreja e na sociedade. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É servir a igreja, é ser ativado no seu dom ministerial, naquilo que Deus colocou e entregou para você. Todo mundo tem o dedinho mindinho do pé? Tem? Tem, né? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Tarde da noite, você com sede, você levanta, vai até o frigorífico para pegar uma água, e aí Satanás coloca um sofá no meio da sua sala. Já aconteceu com você? E aí o seu dedo mindinho vai de encontro com o pé do sofá. Hã? Dói, não dói, gente? Dói até o último fio do cabelo, não é verdade? Aquela dor que sobe na espinha aqui, ó. Que você ora para não perder a bênção. Mas o que é o dedo mindinho no nosso pé, gente? A gente até esquece que ele existe, até que a gente bata ele na quina de uma mesa, de um sofá, de uma cadeira. Dói muito. Dói muito.
Todo membro no corpo tem a sua função. Às vezes você pode ser o dedo mindinho que só dá cabeçada, querido. O pastor sente, né, pastor? Mas você tem a sua função no corpo, sabe por quê? Porque se você não estiver lá, você faz falta, querido. Você faz falta. Já quebrou uma unha, querido? Faz falta. Já quebrou um membro do seu corpo? Eu já quebrei o braço. Dói muito e faz falta. Todos temos uma função no corpo. Às vezes você está falando assim, tá, Lucas, você está dizendo que eu tenho uma função, mas eu ainda não sei qual é a minha função, ainda não descobri qual é a minha função. O grupo, ele vai ativar o seu potencial, querido. É nesse ambiente de pastoreio, é nesse ambiente de ativação, é nesse ambiente de ensino que o Senhor vai revelar ao seu coração aquilo que somente você pode fazer. Às vezes nós olhamos para a igreja e achamos, olha, eu preciso saber tocar um instrumento. Meu sonho, pastor, eu tenho uma inveja santa, eu queria saber cantar. Como eu queria saber cantar, gente? Mas não dou conta. Não dá. A minha voz, eu fico irritado com a minha voz, imagina você que está me ouvindo tanto tempo. Não dá. Deus não me deu esse talento. Mas eu descobri que Deus me deu outros talentos. Então não posso chegar, pastor, me põe no louvor. Pastor, irmão, vamos descobrir outro talento. Não, pastor, mas eu quero cantar. O senhor, irmão, vamos aprender a tocar bateria? Não, pastor, mas eu quero cantar. E o pastor lá falou assim, Jesus, o que eu falo? Eu não quero magoar o irmão. Às vezes dá vontade, né, pastor? Ô filho, você não tem condição para isso. Mas por que eu estou partilhando isso, querido? Porque às vezes nós queremos fazer algo que Deus não está nos chamando para fazer. Talvez o seu dom seja dos bastidores. Talvez o seu dom seja de vir aqui durante a semana e deixar esse ambiente sem algo no chão para procurar e contar a história. Talvez o seu dom seja fazer com que tudo isso aconteça, que a minha voz não se acabe de eu ter que ficar gritando com você, porque tem homens de Deus lá atrás fazendo com que o microfone funcione aqui para eu te falar, para que a tela apareça ali para você acompanhar. Os ambientes de célula vão ajudar você a ativar o seu potencial para servir a Deus e as pessoas dentro da igreja, mas também fora dela. Deus vai usar dons e habilidades que você tem para servir a sua comunidade local, para que as pessoas possam conhecer Jesus através daquilo que você domina, daquilo que o Senhor colocou só para você. Eu gosto de olhar as células como incubadoras de líderes para as nações. Porque Deus não vai te preparar apenas para servir na tua igreja. Deus vai te preparar para servir e ser líder na sua casa, no seu ambiente de trabalho, aonde você for, aonde Ele der acesso para você. Você vai manifestar o amor de Deus e a liderança, querido, é algo que Deus estabeleceu para todos. Amém. A liderança é para todos. Ah, Lucas, eu não nasci para ser líder, você nasceu para ser líder, às vezes, do chá da tarde, das senhorinhas que vão ali se encontrar. Olha que maravilhoso. Quantos aqui gostam? Cadê as senhorinhas? Vocês gostam de tomar um chazinho na tarde? Eu gosto, eu não sou nem senhorinha assim, mas é gostoso, né? É bom. Mas às vezes só precisa de alguém que lidere um chá da tarde. Qual o impacto que isso pode causar, querido? Às vezes o Senhor está te chamando para ser relevante no seu meio, no seu ambiente, com dons que Ele entregou para você. É nesse ambiente de célula também que nós vamos enraizar a nossa fé em Cristo Jesus. Colossenses 3, 16, 17 diz assim, olha, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavras, em oração ou em ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Tudo que nós fazemos precisa refletir e ser para Deus.
Foi muito bem ministrado aqui no momento de ofertas. Tudo que fizemos, precisamos fazer para o Senhor. Você não tem, aí eu vou ser um pouquinho mais. Você não tem que trabalhar para o seu chefe. Você tem que trabalhar para o Senhor. Sabe por quê? Porque a excelência, quando nós fazemos as coisas com excelência do céu, nós honramos a Deus e abençoamos as pessoas. Porque quando você trabalha para o Senhor, você honra a Deus e abençoa os seus colegas de trabalho, o seu chefe, a empresa na qual te contratou. Então, o ambiente de célula, ele vai trazendo enraizamento da nossa fé em Cristo Jesus, porque nós vamos aprender mais sobre a palavra. Às vezes, o seu pastor está ministrando aqui, você tem dúvida. E às vezes você não consegue levantar a mão e falar assim, pastor, explica que eu não entendi. E às vezes no final nem dá tempo, né, pastor? É tanta gente, não dá tempo. E às vezes você vai embora com dúvida. Aí você vai almoçar, ou você vai jantar, ou você vai fazer alguma... Jantar, né? Porque aqui eu estou no culto de domingo de manhã. E aí você esquece. Mas no ambiente de célula, quando você tem uma dúvida, você fala assim, ô líder, explica para mim de novo. O que isso quer dizer? Eu não entendi, eu tenho uma dificuldade com isso, cara. Não consigo entender. E aí nós vamos sendo ministrados, e nós vamos trazendo ainda mais profundidade da nossa fé em Cristo Jesus. Porque o que traz o enraizamento da nossa fé é as Escrituras. Olha aqui que Benny Libscher, ele traz no seu livro Enraizados, um livro extraordinário que fala justamente desse preocupar com o nosso aprofundar, de criar raízes na palavra em Deus. Ele diz assim, olha, como Deus trabalha para criar raízes profundas em você. O primeiro solo é o da intimidade com Ele, e o segundo solo é o do serviço, e o terceiro solo é aprendizado em viver em comunidade. Olha que legal. Então, como Deus vai trazer um enraizamento em você? Através da intimidade com Ele, mas também servindo aos outros e vivendo em comunidade. Então, quando nós vivemos em comunidade, nós estamos nesse ambiente, nós estamos aprofundando ainda mais o nosso conhecimento, a nossa intimidade no Senhor. Nós também recebemos capacitação para influenciar as pessoas com o amor de Cristo. João 13:34, um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Querido, qual que é a maior demonstração de Cristo que nós podemos dar às pessoas? Amar as pessoas. As nossas palavras muitas vezes não vão alcançar os corações, mas se nós amarmos as pessoas, nós podemos manifestar e transparecer a graça de Deus na vida delas. Sabe qual que é o maior problema das pessoas com Cristo? Não é o Evangelho, é o evangélico. Sabe por quê? Que a gente vem aqui e fala tanto de amor, só que na hora que nós vamos lá para o Facebook, a gente despeja tanto ódio. Quando nós vemos algo ruim acontecendo, nós destilamos tantas palavras ruins para as pessoas. As pessoas não conseguem ver num cristão evangélico hoje esse amor tanto que nós pregamos. E é por isso que eles acham que o amor que o mundo oferece é o mesmo que Jesus entregou na cruz. Não é. É muito bonito essa ideologia que eles dizem, mas tudo é amor, Deus é amor, vamos amar tudo aos outros. Não, querido. O amor corrige, o amor confronta, o amor entrega pecados, mas o amor também ensina. O amor, ele traz para perto. O amor, ele compreende, mas ele não somente aceita, mas ele te ajuda a transformar o seu caráter para você se tornar alguém mais parecido com Jesus. Amar uns aos outros vem a partir do momento que nós conseguimos influenciar o ambiente que nós vivemos com esse amor que Cristo nos deu. Então, quando
o mundo olhar para nós, eles têm que enxergar em nós aquilo que nós lemos lá em Filipenses 2:2, que nós tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Aí vem um visitante na igreja, vê o pastor, fala, esse pastor é maravilhoso, olha quanto amor, olha que homem do céu, olha que benção essa família. E aí ele encontra, aí você está lá, uma briga de trânsito, que é comum, né? É uma briga de trânsito. Aí esse visitante bateu o carro em você. Aí você desce do carro soltando os cachorros. Aí você desce do carro nervoso. Aí depois daquela euforia, daquela briga, ele olha e fala assim, eu te vi na igreja. Aí deu ruim, né, pastor? Aí deu ruim. É por isso que o texto diz para nós que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nós não apenas buscamos os nossos próprios interesses, mas também os dos outros. E deixa eu reforçar algo para você que eu já disse no começo. O mundo está desesperado para conhecer o amor de Jesus. E nós devemos um encontro real de Jesus com o mundo. É o que diz lá no texto de Mateus 5:13, nós somos o sal, nós precisamos levar esse tempero para a vida dessas pessoas. Uma das maiores estratégias que nós podemos ter de evangelismo é conseguir amar uns aos outros. Se a gente eu li aqui no começo o texto de Atos para falar dos encontros na casa e nos templos, mas o versículo que nós lemos, ele começa lá em Atos 1, que é a descida do Espírito Santo. Acabamos de celebrar Pentecostes. E algo que muitas vezes esquecemos é que o avivamento não acontece quando o fogo cai. O avivamento acontece quando o fogo espalha. O avivamento acontece quando aqueles discípulos recebem da manifestação do Espírito Santo e saem a todas as regiões partilhando e compartilhando daquilo que receberam. O avivamento vai acontecer em Taipas quando nós entendemos que aquilo que nós recebemos do céu precisa chegar até as outras pessoas, precisa chegar até o seu vizinho, até o seu colega de trabalho, até o seu colega de escola, seu colega de faculdade. O avivamento, ele acontece quando nós espalhamos esse amor de Jesus, e as células é uma estratégia do céu para que isso aconteça. E quinto e último, para encerrar, que eu já perdi minha hora aqui, pastor, eu não lembro que horas que eu comecei. Eu não anotei a hora que eu comecei. Estou dentro do horário? Alguém me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15. Ó, ganhei 15 aqui, pastor. Glória a Deus. Quinto e último, quando nós participamos de ambientes de pastoreio, de grupos, nós temos oportunidades singulares de marcar a história das pessoas. 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A essência da vida cristã, querido, é dar frutos. Nós precisamos frutificar. A vida cristã, ela não é feita apenas para você receber e ficar sentado. Nós, na igreja da cidade, dizemos que nós não podemos ser o crente 3S. Já ouviu falar dessa? Que é o crente salvo, satisfeito e sentado. Deus não te salvou para você ser um crente 3S, querido. Deus não te salvou para você ser um crente que está satisfeito, porque o crente não pode estar satisfeito, apenas em Jesus. Mas nós não podemos estar satisfeitos com as coisas que acontecem no mundo. Nós não podemos estar satisfeitos com as guerras, nós não podemos estar satisfeitos com pessoas tirando a sua vida. Nós estamos vivendo um colapso social de saúde mental, que agora as pessoas deram de virar mãe de boneca. Gente, o mundo está clamando
por Jesus. Não bastava o pai de pet, agora é a mãe de bebê reborn. Misericórdia. Misericórdia, gente. Mas sabe por que isso está acontecendo? Que tem muito crente que está satisfeito com o seu umbigo. Eu estou satisfeito, eu estou salvo, eu estou sentado na minha igreja, eu venho, assisto o culto, pego só o filé mignon que o pastor traz, o pastor prepara lá os cortes de carne premium, traz aqui só aquela picanha no ponto. Não, querido, a vida cristã não é só um encontro de 2 horas no sábado à noite. A vida cristã é sobre transformar as vidas das pessoas, é trazer uma marca na vida das pessoas. Tem alguém hoje que, se eu chamar você aqui na frente, você pode contar para mim, você tem algum testemunho de algum amigo seu que foi marcado por Jesus a partir da sua vida? Se Jesus voltar hoje, minha filha nem gosta que eu falo isso, porque ela quer fazer aniversário de novo. Mas se Jesus voltasse hoje, perguntasse para você, e aí? Quantos você ajudou a trazer para o céu? Aí você fala assim, ixi, nenhum. Mas quantos assim que já ouviram falar de mim assim, por meio da sua vida? Nenhum. Nós não fomos salvos para ficarmos satisfeitos nesse ambiente, nessa bolha gospel que muitas vezes nós nos colocamos. Porque a igreja, ela não é um prédio de 4 paredes. A igreja é feita de filhos e filhas apaixonadas pelo seu Pai, que entenderam o seu chamado e querem viver como discípulos extraordinários e não só apenas, falar do amor de Jesus para as pessoas, mas trazê-las a viverem essa vida de filiação, a serem aceitas e terem o seu nome escrito no livro da vida. Eu gosto de uma frase do pastor Felipe Vilela, ele é do Ministério do Mevan. Eu gosto muito, ele é cantor também, ele traz uma das suas músicas, que ele diz assim, olha, você não foi chamado para encher um prédio, mas você foi chamado para esvaziar orfanatos. Uau. Nosso chamado não é encher uma igreja, o nosso chamado é esvaziar os orfanatos espirituais lá fora, onde há filhos desesperados pelo amor de um Pai celestial, que muitos nem sabem que tem. Muitos nem sabem, nem conhecem. Muitos nunca ouviram falar a respeito do Evangelho. O quanto nós estamos interessados em impactar e marcar a vida das pessoas. E levar essa realidade do céu aqui para a terra. Dorothy Cayley, ele diz assim, olha, meus filhos não se lembrarão das palavras de sabedoria que eu lhes disse ao longo dos anos, nem os seus lembrarão dos bons conselhos que você lhes deu, mas um retrato indelével de quem você é e de como viveu está gravado na mente e plantado no coração deles. Uau! No fundo, querido, o que importa não é o quanto e o que nós falamos, mas é aquilo que nós fazemos. Quando você olha para o seu ciclo de amizade, como será que as pessoas estão vendo você? Será que as pessoas conseguem enxergar em você alguém em quem elas podem confiar, alguém em quem elas podem pedir socorro, alguém em quem elas podem depositar uma ficha de confiança e abrir o seu coração? Eu acho incrível, gente. A Vanessa, ela vai com as crianças, ela esteve lá no Braga Park esses dias. Esses dias não, já faz um tempinho. Sentou lá no parquinho, lá no parque, para as crianças brincar. Sentou uma mulher do lado dela, começou a contar a vida e chorar. É impressionante. Ela vai na praça, no parque, as pessoas olham para ela e começam a contar a vida. Eu acho que eu sou psicóloga. Não, querido. É um favor de Deus.
As pessoas precisam ouvir e precisam ser marcadas pelo Evangelho. E os grupos de células são um ambiente extraordinário para que isso aconteça. Nós temos na célula, na nossa célula, e tem tantos testemunhos impactantes sobre isso. Só para encerrar aqui, eu quero trazer esse testemunho para você. Nós temos lá nos grupos que a gente chama de cadeira do milagre. O que é a cadeira do milagre? Então nós temos toda a gente assentados, temos ali o tempo de comunhão, o tempo de partilha da palavra, oração, e no final nós temos uma cadeira vazia. Chamamos de cadeira do milagre. E aí naquela noite, naquele dia, naquele encontro, falou assim, olha, alguém aí precisa de uma oração, tem algum pedido, tem algo que está a acontecer, não sei, algo que você queira agradecer, uma enfermidade, não sei, tantas coisas podem acontecer. E aí a pessoa senta ali, e nós vamos então orar por ela e clamar pelo milagre. E quantas vezes nós presenciamos aquilo que nós oramos naquele dia sendo realizado. Aquelas pessoas voltando na cela e partilhando, falando assim, olha, Deus fez. Aquilo que nós oramos aconteceu. Amigos que temos que perderam filhos. A esposa tinha problema de manter a gestação, foram 9 bebês que foram, que morreram ainda dentro da barriga, porque, eu não sei os termos, mas o bebê não ficava, o bebê morria. E nós oramos e oramos e oramos durante tantos encontros, até que chegou depois a notícia de que ela estava grávida de novo. E essa gravidez pegou, mesmo uma gravidez de risco, e o neném veio a nascer. E hoje celebra a vida. Temos amigos aqui no Porto que passaram por situações assim também. Tinha dificuldade de engravidar, não conseguia, teve o primeiro, faleceu. O neném da Mari faleceu logo que nasceu, não foi? Faleceu logo que nasceu, né? E aí eles ficaram frustrados, assim, tristes, mas confiando de que Deus faria. E aí oramos, e aí intercedemos por ele, mesmo que de longe. Oramos pela vida deles, as células orando, todo aquele movimento orando. E então ela engravidou novamente. Foi uma gestação de risco. O neném nasceu. E hoje eles estão lá com a Mavi, linda, bagunceira, que só. Fazendo a festa na igreja. Nós cremos em ambientes de milagre, nós cremos no sobrenatural de Deus, nós cremos no agir do Espírito Santo, nós cremos que o Deus que fez lá atrás está fazendo hoje e fará coisas infinitamente maiores ou melhores do que pensamos ou imaginamos. Isso não pode ficar preso apenas a ambiente que nós gostamos, querido, mas precisamos levar isso à frente para que Deus continue fazendo infinitamente mais, amém? Quero orar com você nesse final, trazendo uma reflexão para o seu coração. Se você quiser baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. O que será que o Senhor pode usar da sua vida hoje? Que o Senhor pode, através de você, fazer para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas possam ouvir a respeito do Evangelho, para que mais grupos possam acontecer. Peço que o Espírito Santo agora traga ao seu coração uma inquietação santa. Peça a Ele, Espírito Santo, desperta em mim algo que eu ainda não sei a respeito do Teu chamado e do Teu propósito para a minha vida, Senhor. Se há alguém aqui ainda que está talvez morno na fé ou até acomodado, eu peço agora que o Espírito Santo venha trazer uma inquietação santa no teu coração, querido. Que venha um fogo despertar em você um desejo extraordinário e apaixonado por vidas, por almas.
que traga no teu coração uma inquietação de que não dá para permanecer como estamos. Nós celebramos tudo que o Senhor tem feito e podemos ver a boa mão do Senhor agindo. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Deus tem mais para fazer. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais, querido. O Espírito Santo quer incendiar essa nação. O Espírito Santo já está incendiando essa nação. O avivamento já aconteceu na Europa, o avivamento já está acontecendo em Portugal. E eu e você não podemos ficar de fora disso. Então, Espírito Santo, traga ao nosso coração nessa tarde. Traga algo que venha nos tirar da nossa paralisia espiritual, a tirar do nosso conforto espiritual. Senhor, confronte a nossa satisfação, para que possamos encontrar estratégias para continuar levando a Tua palavra, para que essa igreja continue cumprindo o bom propósito que o Senhor estabeleceu sobre a vida dela, Pai, para que a cidade de Caldas das Taipas seja reconhecida pela manifestação real do Teu Evangelho, para o Teu amor que não apenas alcança, constrange e transforma a realidade, Pai. Que filhos e filhas dessa terra possam encontrar com o verdadeiro Evangelho, com aquele Pai que foi até aquele tanque ao encontro de um paralítico, e ele não chegou apenas declarando, mas ele chegou com uma empatia, mas com um amor tremendo do céu. Às vezes as pessoas não querem que nós, como detentores da verdade, digam a elas o que elas querem, o que elas devem fazer. Mas nós precisamos perguntar a elas: o que é que vocês precisam? Jesus, quando encontra aquele paralítico no tanque de Betesda, Jesus sabia o que aquele homem precisava, querido. Jesus sabia de todas as dores daquele homem, Jesus sabia de tudo que ele passava. Mas Jesus não foi um arrogante dizendo: você precisa disso. Mas Jesus chegou com todo o seu amor e humildade e disse: o que é que quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que precisas? Nós devemos um encontro real de Jesus com as pessoas, querido. E a minha oração em nome de Jesus é que o Espírito Santo nessa noite venha constranger o seu coração e despertar em você uma paixão, uma inquietação que vai te levar aos novos níveis de intimidade, a novos níveis de aprofundamento com a palavra. Que você não fique satisfeito com o que está acontecendo, mas que seja você resposta de oração para essa terra, que seja você resposta de oração para essa cidade, que seja você resposta de oração para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, que seja você a resposta de oração para aquele grupo de oração dentro do seu ambiente de convívio. O Senhor vai levantar em você uma ousadia, uma coragem, querido, que a escola que você estuda e o local do seu trabalho serão marcados pela autoridade que você carrega do céu. As pessoas daqui a alguns anos vão falar: essa empresa mudou desde quando aquele filho de Deus começou a trabalhar aqui. Aleluias. Nós entregamos a Ti, Pai, esse tempo. Nós entregamos a Ti, Pai, tudo que temos feito, gratos por tudo que o Senhor fez através de nós, e te pedimos: faz outra vez, Senhor, faz mais, Pai, mais, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos adorar o Senhor.